Estamos iniciando mais um programa Nos Caminhos da História, aqui na TV Tradição. Hoje nós vamos fazer uma incursão pela literatura do Rio Grande do Sul. Vamos tratar de um poema que marcou uma história e até hoje é reconhecido como um dos mais importantes poemas compostos no nosso estado, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista da crítica social. Não saia dali, nós já voltamos. Estamos de volta nos caminhos da história e vamos fazer uma viagem histórica e voltar para o início do século passado, para 100 anos atrás, um pouco mais. E vamos falar de um dos poemas mais polêmicos daquele período, o poema denominado Antônio Chimango. O próprio autor do poema, Ramiro de Barcelos, que o escreveu com o pseudônimo de Amaro Juvenal, classificou este poema como um poemeto campestre. Esse poema ele foi escrito, publicado por partes em folhetins no Rio de Janeiro e depois ele teve uma primeira publicação escrita completa pela Livraria do Globo de Porto Alegre em 1915. Esse poema é um poema satírico, um poema de uma crítica política em especial. Mas para que a gente possa entender o poema e entender por que ele foi feito, como é que foi feito, nós precisamos entender aquele período histórico e entender ou conhecer um pouco dos personagens envolvidos neste poema. O período histórico a que nos referimos, final do século XIX, quando o Brasil deixa de ser império para se transformar em república, toda a luta política que houve no Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos do século XIX para o domínio político do Estado, especialmente entre Gaspar Silveira Martins e Júlio de Castilhos, todas as figuras proeminentes da República no Rio Grande do Sul, alguns episódios que aconteceram que criou desavenças entre parceiros do Partido Republicano no início do século XX, e a manifestação política de Ramiro de Barcelos em cima de um descontentamento. Ele mesmo diz, ele escreve que o poema é fruto da sua raiva. Então precisamos entender este contexto histórico para perceber as palavras que constam no poema e a sua forma de organização. Para que nós possamos entender Ramiro de Barcelos, nós temos que voltar ao ano que ele nasceu, que é antes um pouco da Guerra do Paraguai. Ramiro de Barcelos nasce em Cachoeira do Sul em 1852, de uma família abastada, de uma família de proprietários de terras. Ele sai de Cachoeira um pouco antes de completar os 20 anos e vai estudar medicina no Rio de Janeiro e se forma em medicina e retorna para o Rio Grande do Sul em 1873. Vejam bem, com 21 anos de idade ele já era médico.
e vai iniciar a sua carreira de médico em Cachoeira do Sul. É para lá que ele vai. Mas naquela época, nós estamos falando do último quartel do século XIX. Havia algumas pessoas que conseguiam estudar e que se formaram, advogados, médicos, os padres, os comandantes militares, eram pessoas que tinham uma influência social grande e uma influência política grande. E Ramiro de Barcelos, ele exerce uma influência política, até porque ele é um homem que gosta de escrever, ele passa a publicar coisas, poemas, crônicas, e acaba se envolvendo na atividade política do Rio Grande do Sul. Tanto que, em 1877, ele se elege deputado provincial pelo Partido Liberal de Gaspar Silveira Martins. Não havia ainda o Partido Republicano, mesmo que a República já estivesse sendo debatida abertamente, o que acontece especialmente depois da Guerra do Paraguai. Por volta de 1870 é que a República passa a ser debatida com mais intensidade, a adoção da República no Brasil. Esse período em que Ramiro de Barcelos se torna deputado é um período para o Rio Grande do Sul muito importante, porque é o período em que os alambrados começam a marcar o território, as divisas de fazendas são construídas, o tipo humano, aquele chamado de gaúcho, nômade, liberto, ele acaba ficando sem espaços e se obriga ou ser soldado de milícia, ou ser peão de estância, ou eventualmente ser ladrão de gado, tá? Porque ele foi tirado o território de atividade. Nós vamos ter o debate da abolição da escravatura, que se intensifica a partir daí do final daqueles anos 1700. E vamos ter também o florescimento e a aquisição de importância das colônias alemãs, que implantam as primeiras fábricas, as primeiras manufaturas, e a chegada dos italianos. Aquele período chegam os italianos para ocupar a serra. Portanto, é um período de uma importância social muito grande no nosso estado. É nesse período que Ramiro de Barcelos ocupa espaço social, se elege deputado, se transfere para Porto Alegre, passa a fazer parte do corpo clínico da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e participa ativamente dos debates que resultaram em 1882 na criação do Partido Republicano Rio-Grandense. E aí, 1880, 1881, 82, nesse período é que ele se alia, se junta a figuras como Júlio de Castilhos, Antônio Augusto Borges de Medeiros, Assis Brasil, Pinheiro Machado, esses homens que acabam sendo os homens dominantes naquele final do século XIX na questão política do Rio Grande do Sul e que marcam um novo momento político e social do nosso estado. Surge naquele início dos anos 1880 um jornal chamado A Federação, que é um jornal ideológico de pregação da República, e que Ramiro de Barcelos foi editor e diretor desse jornal várias vezes. Ramiro de Barcelos e Júlio de Castilhos se revezaram várias vezes na direção, na condução do jornal A Federação. Vamos lembrar que no final dos anos 1880
mais precisamente de 15 de outubro de 89, nós vamos ter a proclamação da República no Brasil, 15 de novembro de 89, proclamação da República, com Deodoro da Fonseca assumindo a presidência do Brasil. Ramiro de Barcelos, no início dessa república, ele é designado para ser embaixador do Brasil em Montevidéu. E ele vai para lá em 1890. Retorna, aí se elege senador da República pelo Partido Republicano Rio-Grandense. E em 1904, como médico, não como político, ele se envolve intensamente na campanha de vacinação da varíola no Brasil. E aí ele tem o primeiro embate com o positivismo, que é uma ideologia que fundamentava o Partido Republicano Rio-Grandense, porque os positivistas eram contra a vacinação. Havia toda uma questão aí religiosa, uma questão ideológica, e que naquele momento histórico a vacina não era uma coisa tida como boa, tá? Júlio de Castilhos havia deixado o governo do estado, estava afastado um pouco da liderança política do Rio Grande do Sul e acaba falecendo no início dos anos 1900. Sobre essa questão do positivismo que eu acabo de falar, depois quando eu tratar da figura do Antônio, que é o Antônio Chimango, nós vamos explicar melhor o que é o positivismo e o que isso representou para o Rio Grande do Sul. O que interessa agora é a figura de Ramiro de Barcelos, que acaba se afastando um pouco dos positivistas, dos republicanos, mesmo que ele não tenha se afastado do conceito de república, e ele deixa um pouco a área da influência política para se dedicar, entre os anos de 1906 e 1915, à construção da Barra de Rio Grande, do Porto de Rio Grande, mas especialmente da Barra, dos moles da Barra que deram condição mais tarde a que o Porto de Rio Grande se tornasse o porto importante que é. Ramiro de Barcelos, inclusive, acaba sendo acusado aí de ter se vendido e tal, nesse período aí, evidentemente que pelos seus adversários. Um episódio importante que acaba culminando com a ideia da publicação, da escrita desse poema, é que Ramiro de Barcelos, em 1915, perde a eleição para o Senado da República para Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca havia sido presidente do Brasil, ele é um gaúcho, e Ramiro de Barcelos disputou com Hermes da Fonseca a primazia para ser senador da República. E o governador do estado, que na época se chamava presidente, Borges de Medeiros, apoiou Hermes da Fonseca. Borges de Medeiros e Pinheiro Machado, os dois apoiaram Hermes da Fonseca, e Ramiro de Barcelos perdeu aquela eleição. E esse é um dos motivos primordiais da publicação do poema. Isso foi em 1915, o poema foi escrito em 1915, e o Ramiro de Barcelos falece pouco tempo depois. Em 1916, ele falece, ele morre. Na sua trajetória familiar, ele foi casado 2 vezes, teve 4 filhos no primeiro casamento, ficou viúvo, casou de novo, teve mais 2 filhos, portanto ele teve 6 filhos. Essa é a figura de Ramiro de Barcelos, um médico. Falamos agora de Borges de Medeiros. Borges de Medeiros é um pouco mais novo do que Ramiro de Barcelos. Borges de Medeiros nasce em 1863, 11 anos depois de Ramiro de Barcelos. Então ele é 11 anos mais novo. E ele estuda Direito. Ramiro de Barcelos foi médico, Borges de Medeiros se formou em Direito. Ele se formou em Pernambuco, na Faculdade de Recife. Ele também, quando volta ao Rio Grande do Sul, no início dos anos 1880, se envolve
na formação do Partido Republicano Rio-Grandense. E esse Partido Republicano Rio-Grandense, que tem na figura de Júlio de Castilhos a figura mais importante, ele tem toda uma conotação política positivista. O que é o positivismo? O positivismo é uma ideologia pregada, difundida por Auguste Comte, um francês, no início do século XIX, e abraçada por Júlio de Castilhos e seus seguidores do Partido Republicano. O positivismo acaba sendo o orientador ideológico do Partido Republicano Rio-Grandense. Mais adiante, já com o falecimento de Júlio de Castilhos, já por volta de 1910, Borges de Medeiros, que foi um seguidor mais dileto de Júlio de Castilhos, o mais ferrenho defensor de Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, chega a tentar transformar o positivismo em religião e constrói em Porto Alegre um templo religioso, de cunho religioso, um templo positivista que existe até hoje, na Avenida João Pessoa, em Porto Alegre, ali muito ao lado do Parque da Redenção, ou Parque Farroupilha, em Porto Alegre. Existe até hoje lá o templo positivista, assim chamado, tá? Então, de filosofia, houve uma mistura aí no Rio Grande do Sul, especialmente, porque isso aconteceu em outros lugares do mundo, mas em pouquíssimos lugares. Uma mistura e virou uma espécie de religião. Borges de Medeiros. O Borges de Medeiros, ele era um homem magro, pequeno, nascido em Caçapava do Sul, quieto, mas conta a história que extremamente fiel à ideia republicana, extremamente fiel à ideologia pregada por Júlio de Castilhos, um excelente administrador e talvez o presidente do estado que mais tenha apoiado os colonos, os imigrantes. O Borges de Medeiros foi eleito presidente do estado em 1898, foi reeleito presidente do estado em 1903 e em 1908 entregou a presidência do estado a Carlos Barbosa, que era o seu candidato, e ele fica como presidente do Partido Republicano Rio-Grandense e retoma a presidência do estado em 1913 e é reeleito mais 2 vezes, e ele permanece como presidente do estado depois de passar inclusive pela Revolução Assisista, tá, de 1923, permanece até entregar a presidência do estado em 1928 para Getúlio Vargas. Portanto, o Borges de Medeiros comandou 30 anos no estado, essa é a verdade, mesmo que ali no meio tenha havido um governo de Carlos Barbosa, mas Borges de Medeiros ficou por trás desse governo de Barbosa. E Borges de Medeiros vive muito tempo, ele falece com mais de 90 anos de idade, já nos anos 60 do século passado. Então este foi Borges de Medeiros, que é o criticado. No próximo bloco, nós vamos falar do poema. Agora que conhecemos os dois envolvidos, vamos falar especificamente de Antônio Chimango, o poemeto campestre da literatura do Rio Grande do Sul. Voltamos em seguida. Estamos voltando com o nosso programa de hoje, Nos Caminhos da História. Estamos falando de literatura, estamos falando de um poema, estamos falando do poemeto campestre Antônio Chimango, escrito por Ramiro de Barcelos, um médico rio-grandense,
sob o pseudônimo de Amaro Juvenal. Um poemeto que foi publicado em 1915. Veja aí a capa da edição do Globo de 1915, que mostra uma espécie de gaúcho com cabeça de gavião vestindo poncho. Por que isso? Porque o chimango, o termo chimango, ele é um termo daqui da nossa região, especialmente da zona sul do Rio Grande do Sul, que denomina um gavião, uma espécie de carcará pequeno, um gavião de nariz longo, adunco, que é encontrado com mais facilidade na região do banhado do Taim, tá? Mesmo que é encontrado também em outros lugares, e é uma ave de rapina. E o termo chimango, utilizado por Ramiro de Barcelos para identificar o Antônio Augusto Borges de Medeiros, que era o presidente do Estado, é para compará-lo exatamente com uma ave de rapina, como se fosse, é um termo pejorativo, o termo chimango. Mas para terem a importância deste poema, basta entender que do surgimento do Partido Republicano Rio-Grandense no governo do Rio Grande do Sul, tá? Os seguidores de Borges de Medeiros, de Júlio de Castilhos, de Assis Brasil, de Pinheiro Machado, etc., eram chamados de pica-paus. Então, desde por volta de 1890 até 1915, durante 25 anos, os seguidores dos republicanos eram chamados pica-paus, os positivistas. Mas com o poema, eles passam a ser chamados de chimangos, com um termo pejorativo. Chimangos continuaram usando lenços brancos, identificadores não da república, mas do positivismo, porque o branco é a cor da pureza, é a cor do positivismo. Por isso o lenço branco, porque a rigor a cor da república ou dos republicanos é a cor vermelha, não dos maragatos, mas o vermelho dos farrapos. Mas esse é um assunto que nós vamos tratar num outro programa, essa questão das cores de lenços, tá? Isso é para mais adiante. Agora o que nos interessa: Antônio Chimango é Antônio Augusto Borges de Medeiros, e o poema de Amaro Juvenal, ele é dividido em partes, 5 partes, que ele denomina de rondas. Muito importante que esse poema, ele utiliza um linguajar típico gauchesco. Todo o poema, toda a utilização da linguagem é de uma espécie de gauchês, tá? Então o termo ronda mesmo, tá? Que é aquele período que os gaúchos cuidavam das suas tropas, faziam a ronda, o cuidado especialmente noturno das tropas paradas, descansando, tá? Ou acantonadas. 5 rondas, 5 partes do poema, assim ele foi escrito. A primeira ronda descreve o cenário do Rio Grande do Sul e o cenário de um grupo de tropeiros levando uma tropa de gado, tá? Que era um gado recém-juntado, recém-apartado, e que vai enfrentar dificuldade de travessia de rio e dificuldade de temporal. Por esse início, alguns autores até comparam este poema com o poema de José Hernández, o Martim Fierro. Eu não me arriscaria a fazer essa comparação, até porque os objetivos foram diferentes e tem uma construção diferente, mesmo que os dois são feitos em versos, tá? Este poema do Amaro Juvenal, ele é feito em cestilhas, sempre todos
As composições são de 6 linhas. E ele começa e descreve da seguinte forma: Antes da entrada do sol estava a tropa encerrada, a porteira bem atada, com cuidado e segurança. Não vinha lá muito mansa e era recém-apartada. Se referindo à tropa. Então ele monta o cenário em que isso acontece. No 8º e no 9º versos ele apresenta o narrador, porque durante o poema ele tem uma parte inicial de cada uma das rondas feita de forma impessoal, e a segunda parte das rondas um narrador que conta a história do Antônio Chimango. Esse narrador é o tio Lautério. O tio Lautério é descrito da seguinte forma, lá no 8º e 9º versos. Eu, puxando o barbicacho, pondo o chapéu para a nuca, como quem sente a mutuca, levantou-se o tio Lautério. Mulato velho muito sério, cria de Dona Maruca. E o tio Lautério começa a descrição dele da seguinte forma lá, ainda na primeira ronda. Para lhes contar a vida a saco da mala o bandônio, a vida de um tal Antônio, Chimango por sobrenome, magro como lobisomem, mesquinho como demônio. Já no primeiro verso, o tio Lautério já dá a descrição e o tom com que ele vai tratar do Antônio Chimango. Repare, magro como lobisomem, mesquinho como demônio. A narrativa do nascimento do Antônio Chimango é uma preciosidade. Ouçam como é que ele descreve o nascimento do Antônio Chimango. Veio ao mundo tão flaquito, tão esmirrado e xuxinho, que ao finado seu padrinho disse espantada a comadre: Virgem do céu, santo padre, isto é gente ou passarinho? Ou seja, ele descreve com perfeição o Antônio Augusto Borges de Medeiros, um homem pequeno, magro e de olhar acanhado. Mais adiante, ainda na primeira ronda, ainda nessa descrição, na tentativa de dar os qualificativos de Antônio Chimango, o autor ele trata de um momento em que uma cigana teria lido a mão, ou teria sido chamada para ler a mão do moleque, do piá, né? Do guri Antônio Chimango que estava crescendo. E a cigana, pegando a mão do Antônio Chimango, faz o seguinte verso: Virabosto é preguiçoso, mas velhaco passarinho, pra não fazer o seu ninho, se apossa do ninho alheio. Este há de, segundo creio, seguir o mesmo caminho. O virabosta é o passarinho preto, que não faz ninho próprio, que põe no ninho de outro passarinho. Tá? Então este seria, segundo a cigana, esse seria o caminho de Antônio Chimango, não faria nem o seu ninho. Tá? E ele segue, a cigana ainda segue com um encerramento dela, assim, da análise do futuro do Antônio Chimango. Este, pois, que aqui se vê com jeitinho de raposa, parece um mané de Sousa, mas isto é só na aparência. Ainda há de ter excelência, ainda há de ser grande coisa. Na segunda ronda, o Ramiro de Barcelos ele trata de zombar da magreza do Antônio Chimango. E ele faz uma série de versos falando dessa magreza e dizendo que isso se deve a uma solitária que ele carrega na barriga. Examinou bem a frente, depois a parte contrária e disse: a moléstia é vária, como diz a medicina. Se não é fome canina, não passa de solitária. É um bicho que dá na tripa com parecença de cobra,
comprido, cheio de dobra, com muita escaminha branca, que de vereda se arranca dando semente de abóbora. Solitária, todos nós sabemos, é uma lombriga, né, que fica no intestino das pessoas e a pessoa emagrece porque a solitária absorve toda a vitamina que a pessoa adquire através dos alimentos. Tá? E realmente Antônio Chimango foi uma criança mirrada, foi uma criança magra, né? Antônio Augusto Borges Medeiros, assim como adulto também. Ele encerra a segunda ronda, insinuando inclusive que Antônio Augusto Borges Medeiros teria sido mal educado, tá? Dizendo que o ABC lhe foi mal ensinado. Levou tempos o Chimango, ruim como a carne da pá, para sair do beabá e chegar ao Aelião. Não era por vadiação, a cabeça é que era má. Já estava apontando o pulso, começava a falar grosso. Foi na escola um alvoroço que o Chimango ficou tonto, quando o mestre o deu por pronto por estar ficando um moço. A terceira ronda faz elogios a Coronel Prates de Castilhos, Júlio de Castilhos, e identifica o Júlio de Castilhos como padrinho de Antônio Chimango. E ele diz o seguinte: ficou pra ali de vadio com a proteção do padrinho, não sabia ir a um vizinho para levar qualquer recado, era em tudo muito atado e todo encarangadinho. E encerra a terceira ronda dizendo assim: assim foi como um carucho que penetra num pau duro, abrindo aos poucos o furo no bem-querer do padrinho. O Chimango era espertinho em preparar o futuro, dizendo que Borges de Medeiros vivia à sombra de Júlio de Castilhos, que era o seu padrinho, e que foi aos poucos abrindo espaço no caminho para se tornar importante. A quarta ronda, o autor diz o seguinte, ele fala do Rio Grande do Sul. Toda a gente de São Pedro assim se chamava a estância. Com alguma relutância foi aceitando o intruso, que o coronel, para seu uso, encheu de tanta importância. O povo é como boi manso, quando não vira atropela, bufa, polícia rebela, escapeteia e se zanga, depois vem lamber a canga e torna-se amigo dela. Numa crítica aos seguidores de Borges de Medeiros. A quinta e última ronda diz o autor que com a morte de Júlio de Castilhos, Antônio Augusto Borges de Medeiros, que assume o poder, teria feito isso com a ajuda de muita gente. E ele escreve assim: como capataz que era, tinha sua camarilha, que escorava de forquilha seus projetos de ambição. A quem tem poder na mão, nunca lhe falta matilha. Uma crítica feroz aos seguidores de Antônio Augusto Borges de Medeiros. E depois uma crítica ao que eu falava antes da religião positivista, e ele escreve assim: com a tal religião nova, tudo é possível fazer. Basta o Chimango querer e não há mais embaraço. Quem resmunga vai para o laço, pois a regra é obedecer. Fala da religião e fala novamente aos seus seguidores que se obrigam a cumprir, a obedecer. O encerramento do poema é com um verso que deixa uma espécie de desafio. E ele desafia a que alguém conte a história que ele não termina de contar. E ele encerra o poema da seguinte forma: na presilha desta história, que o outro tenha a vitória de cantar na fandango o mais que fez os
o chimango pra levar São Pedro à glória. Que um outro tenha a vitória de cantar na algum fandango, o mais que fez o chimango pra levar São Pedro à glória. Depois do poemeto, Borges de Medeiros se manteve no comando político do Rio Grande do Sul por mais 13 anos, entregando somente o comando político do Estado a Getúlio Vargas em 1928. Esse é o nosso poema Antônio Chimango, que eu recomendo todos leiam e vão se deliciar com uma das peças literárias mais interessantes do Rio Grande do Sul. Ficamos aqui com os caminhos da história. Voltamos na semana que vem.